o ministro das Comunicações, Fábio Faria, divulgou uma mensagem dizendo o seguinte, olha, o presidente Jair Bolsonaro realizou na noite de hoje, dia 6, teste de Covid-19 em hospital de Brasília. O resultado sairá nesta terça-feira, dia 7. O presidente apresenta, nesse momento, bom estado de saúde e está em sua residência. Queria te perguntar, Zé Maria Trindade, a gente já sabe que horas que vai sair esse bendito resultado? Não, ainda não há uma definição de horas, né? O presidente cancelou viagens, cancelou a agenda desta manhã, manteve a agenda da tarde, mas cancelou da manhã, não saiu, como tradicionalmente, ali no Palácio da Alvorada, e as pessoas que se aglomeram ali à espera da parada do presidente foram embora, mas o presidente surpreendeu. Essas imagens aí, ele voltou do hospital, estava com febre de 38 graus e sentindo outros sintomas, e foi lá bater uma chapa do pulmão, segundo o presidente falou, né? Evidentemente não foi a chapa do pulmão, foi um exame muito mais complexo, né, para avaliar a capacidade pulmonar do presidente, e ele fez mais um teste. Olha só, Paulo, o presidente Bolsonaro, nas conversas que tinha com ele diretamente, ele dizia, você sabe, Zé Maria, que eu achei que eu já tive isso aí. Ele falava, ele é muito espontâneo. E, inclusive, nessa conversa ontem, na entrada do Palácio, ele foi de uma espontaneidade assim, assustadora. Chegou lá para as pessoas e disse, estou voltando do hospital, lá eu fiz isso, bati uma chapa do pulmão e tal. E ele dizia, eu acho que eu já tive isso aí. Ele achava que já tinha tido contato com o vírus e desenvolvido a resistência. E o que acontece? Agora, ele traz uma quantidade de gente aí que vai ter que procurar o médico, fazer exames, inclusive o embaixador norte-americano aqui no Brasil, líderes no Congresso Nacional, ele participou de solenidades, então todos agora ou vão ficar reclusos ou ter que procurar exatamente um médico para fazer o exame. Ou seja, ninguém entende realmente como é feita esta contaminação, porque esse vírus está rodando o Palácio há muito tempo. Viajou no avião presidencial dos Estados Unidos para cá, infectou boa parte da comitiva presidencial, e ele não. E agora chega no presidente. Então, ninguém sabe exatamente qual é esse processo de infestação, de infecção que se dá através desse vírus. O certo é que o presidente está, como sempre, muito transparente e vai mostrar o resultado, qualquer que seja ele. Agora, Vini, a repercussão ontem nas redes sociais foi gigantesca, né? O que você destaca para a gente? Foi grande, Paulo. O pessoal começou a repercutir, né, essa fala do presidente, que estava ali com os sintomas da Covid-19, e obviamente que começaram ali a resgatar algumas falas do presidente Jair Bolsonaro durante essa pandemia, quando ele falou que o Covid-19 era uma gripezinha, quando ele falou que não era coveiro, quando ele falou e daí, enfim, todas essas frases que acabaram repercutindo, que acabaram polemizando aí, vindas do presidente Jair Bolsonaro, e agora essa possibilidade dele estar com o vírus. Então, muita gente mandou mensagens aí de apoio, de solidariedade ao presidente, mas também muita gente acabou fazendo piada, acabou fazendo troça com essa possibilidade dele estar infectado, tanto que a hashtag que mais subiu no Twitter e que acabou ficando em primeiro lugar por muito tempo foi a hashtag Força Covid, né? Ao invés de Força Bolsonaro, foi a hashtag Força Covid. Então, muita gente fazendo aí memes, nós temos até alguns exemplos aí de memes, piadas, pessoal ironizando o fato do Bolsonaro poder estar aí com coronavírus, né? Muita gente desejando até a morte do presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas desejando força ao vírus mesmo, que o vírus pudesse suportar estar presente ali no corpo do presidente Jair Bolsonaro. Alguns comediantes também fizeram piadas, né? O Danilo Gentili disse que a Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. O Fábio Porchat resgatou aquele tweet do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, quando o Eduardo Bolsonaro disse que não sabia que Covid-19 pegava em porco, né, fazendo uma referência e um deboche ali quando a deputada federal Joyce Hasselmann acabou pegando também o coronavírus. Então foram vários tweets desse tipo, mas teve quem foi contra também esse tipo de comportamento, esse tipo de troça ao presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos vendo aí na nossa tela, por exemplo, um outro comediante, o Fábio Rabin,
né, que acabou sendo contra esse tipo de desejar mal ao presidente. Ele falou que acha feio desejar mal ao Bolsonaro e que nessa hora é importante que a família, os apoiadores, darem aquele abraço e permanecerem juntos. O filho do presidente Carlos Bolsonaro também fez um tweet dizendo o seguinte: a imensa quantidade de pessoas pedindo a morte do chefe do executivo neste momento deveria ser motivo de solidariedade imediata dos líderes dos outros países, mas o que vemos novamente é a seletividade da indignação e ninguém chama os tais desumanos de robôs. Não terão êxito. E também teve um outro tweet que repercutiu, que foi do Felipe Hermes, que é administrador do canal Spotnix, que ele diz o seguinte: Paulo, as pessoas desaprenderam a zoar o presidente sem fazer piadas sobre ele morrer, torcer para que alguém o ataque, etc. Triste demais. Zoar políticos é essencial. Desejar a morte de pessoas é só ser um imbecil mesmo. Enfim, que caiam as máscaras. Força Covid, os adolescentes fãs de K-pop acham que é assim que se faz política. Você não curte a pessoa, que ela morra. Babaca, passadores de pano para Stalin. Tweet aí do Felipe Hermes também, repudiando esse tipo de comportamento nas redes sociais. As pessoas lembraram também, Paulo, que nos últimos dias o presidente, como já é de costume, tem saído às ruas, tem provocado ali algumas aglomerações. Sim. Ontem, quando ele chegou no Palácio do Alvorada, ele pediu para que seus apoiadores não se aproximassem, porque, obviamente, ele já sabia que estava aí com os sintomas da Covid-19. Muito bem, vamos começar a debater esse assunto, gente. Vou começar pela Paulinha. Paulinha, a hashtag Força Covid, na sua opinião, tem que ser vista como brincadeira ou coisa séria? Bom, eu não desejo que ninguém pegue essa Covid, gente. Como boa hipocondríaca que sou, cumprindo aqui meu isolamento, eu tenho bastante medo, eu não quero que o Bolsonaro pegue e que ninguém pegue. Espero que ele não esteja, quem sabe ele tá só com uma gripezinha real mesmo, sem Covid. Agora, o Twitter é cruel, né, gente? A gente sabe disso, a gente acompanha diariamente aqui o que acontece. Tem gente que faz a brincadeira, tem gente que pega pesado, e tem gente que acaba embarcando na hashtag para falar mal da hashtag, dando corpo a uma hashtag que você, assim, nem concorda. Eu não gosto desse tipo de comemoração, porque doença é coisa séria, gente. Não se brinca com a saúde de ninguém. Quero que o Bolsonaro realmente não esteja com Covid, mesmo porque ele não faz uso do distanciamento social, muitas vezes ele está aí andando sem máscara, então realmente se ele ele pode ter transmitido para várias pessoas de fato, porque ele é o primeiro a não cumprir com as regras que a OMS recomenda, mas que o Adriles discorda, enfim, toda aquela confusão que a gente tem no Morning Show todo dia. Então eu espero que ele não esteja e que ninguém pegue Covid se der, gente. É horroroso comemorar que uma pessoa esteja doente. Muito bem, Paulo, vamos começar. Fala, Vini, vamos lá. Paulo, rapidinho, porque eu estou voltando agora, eu acho que eu não estou raciocinando muito bem ainda, né? O tweet do Fábio Rabin, obviamente que era uma ironia, não era um desejo realmente de forças ao Bolsonaro, ele estava ironizando ali quando ele fala que era importante que a família e os apoiadores dessem um abraço e permanecessem juntos, obviamente, porque isso acaba dando mais chance de todos pegarem o vírus também, como o Rabin é um comediante, ele estava também fazendo piada com o Bolsonaro. Desculpa. Muito bem, Vini, imagina, Vini, você tem créditos aqui nesta bancada. Um abraço e o Bolsonaro agora não. Gente, vamos debater então esse assunto, queria ouvir um pouco a Adriles, Maria Trindade e Joel Pinheiro a respeito aí, e essas pessoas que desejam a morte de alguém, seja Bolsonaro ou qualquer outro, em plena rede social. Cadê a lei, hein, Adriles? Olha, eu estou esperando exatamente o Supremo Tribunal Federal estabelecer um inquérito para colocar todas as pessoas que falaram força Covid, força doença, morte Bolsonaro, estabelecer esse tipo de conluio que quer a morte do presidente, porque o inquérito lá das fake news foi exatamente nesse sentido, né? Algumas pessoas estão desejando nossa morte, que nossas filhas sejam estupradas. Será que era um desejo real ou uma abstração alegórica de uma ironia mal feita, de um humor esdrúxulo, como é o caso exatamente das pessoas que desejam a morte do presidente? Eu não desejo, Paulinha, eu nunca disse aqui que eu não acredito em todas as recomendações da OMS. O que eu achei que foi temerário, o que o presidente acha também que é temerário, é você querer isolar todo mundo sem considerar as diferentes regiões, as diferentes compleições.
em toda a história da humanidade, uma quarentena, um isolamento foi feito de pessoas vulneráveis, ou seja, idosos que já estão doentes, que estão mais vulneráveis ao vírus. Esse tipo de isolacionismo hegemônico, geral e irrestrito vai causar, e já está causando, muitos problemas, que as próprias mortes dos vírus a longo prazo. É isso que pensa o presidente. Eu acho realmente que ele foi, de certa forma não, toda forma, irresponsável, tocando as pessoas, provocando aglomerações, indo ao encontro de várias pessoas, ainda mais que ele é exatamente alguém do grupo de risco. Mas é muito difícil um homem público, quanto mais um presidente da República, estabelecer nenhum contato com as pessoas. Eu desejo sorte ao presidente, desejo ampla e plena, enfim, recuperação. É só isso que eu desejo. Aí. Ok, deixa eu ouvir o Joel agora. Era muito fácil para um presidente da República não ir à padaria, não ir à farmácia, não ficar fazendo showzinho para as câmeras mostrando como ele aglomerava nos comércios durante o período de isolamento, né? E essas hashtags é tudo uma grande piada. Entendo que é uma piada de mau gosto, sim. Entendo que é uma piada de mau gosto, sim. Assim como se fazia com Lula, a Dilma teve câncer, todo mundo teve sua cota de piadas de extremo mau gosto aí, mas não... Aliás, o Bolsonaro desejou, né, Joel? Teve isso mesmo? O Bolsonaro já desejou que a Dilma tivesse câncer uma vez, o pessoal começou a relembrar disso ontem. É verdade. Então você vê que o santo Bolsonaro também não é inocente desse tipo de comentário de extremo mau gosto. Então acho que isso a gente não deve tirar maiores conclusões. Da minha parte, eu digo o seguinte, eu espero que ele se recupere, eu sei que é uma doença que pode ser séria, então eu quero que ele tire o tempo que for necessário para apenas convalescente, se recuperar. Ele é grupo de risco, tire o tempo que for necessário, tire a licença, não se misture com as pessoas neste momento e vamos esperar a pronta recuperação do presidente, que, vejam só, hein, o Bolsonaro deve ser dos maiores vetores de Covid desse país, porque a comitiva dele, que veio de Miami, foi um dos focos iniciais da Covid lá no começo, e agora ele aí, já com a doença, estava também encontrando um monte de pessoas aí. Espero que ele se cure e que fique imunizado, porque daí sim, finalmente, a gente vai ter segurança de que nosso presidente não está transmitindo Covid para dezenas ou talvez centenas de pessoas. Só um adendo, Joel. Piada de mau gosto contra o STF da cadeia. Cuidado. Enfim. Não, peraí, Adriano. Aquele caso da mulher que você falou, eu concordo, que lá não tem que dar cadeia, não. Ela está sendo só investigada pelas frases dela, não eram piada, era um desejo de ódio incontido do coração dela. Sim, quando é uma abstração feita por uma mulher, o desejo de ódio incontido, desejar a morte de uma pessoa do presidente, tudo bem. Desejar a morte de um ministro supremo aí é crime. Então tá legal. Adriles, você é um cara da literatura, você tem a sutileza. Mas é isso que eu tô falando. Força Covid é um jeito engraçadinho de se pronunciar. Não significa nem a morte. É pro vírus superar o meu querido, o comediante lá como é que chama? Esqueci o nome dele. Desejou morte ao presidente, desejou que o Sérgio Moro falecesse. Houve várias questões e manifestações nesse sentido por comediantes. Eventualmente, você estabelecer qual que é o grau e o nível de bom gosto e mau gosto literário de alguém que deseja a morte de alguém, é desejar a morte de alguém. Agora, eu não acho que essas pessoas tenham que ser criminalizadas e colocadas na cadeia. Esse é o problema, é o duplo padrão. Contra o presidente, tudo é literatura. Contra o STF, tudo é crime. Enfim. Calma, Adriles, aqui você está falando com alguém que também é contra criminalizar desejos de morte, mesmo grosseirões. Eu só estou dizendo a diferença. Força Covid é muito diferente se eu chegasse aqui e dissesse, eu espero que o Bolsonaro morra. Se eu falasse isso, eu estou sendo humorístico. Então, se você fizer uma metáfora... Deixa eu entender se eu entendi. Se você fizer uma metáfora desejando a morte de alguém, Adriles, o desejo literal de morte é proibido. Só um minuto. Ô, Joel, uma pergunta só para fechar essa história. Se Força Covid fosse feito por bolsonaristas, você teria a mesma opinião? Cadeia. Completamente a mesma opinião. Eu sou mesma opinião, tem certeza? Jura? Não, é óbvio. Então tá bom. Deixa eu ouvir o Zé Maria Trindade agora, Zé. E essa hashtag aí em Brasília, tá circulando ou não? Não, muito pouco. A situação aqui em Brasília não é tomada muito assim no pessoal, não, né? Naquela história de que você não pode ter um adversário tão forte que não possa tê-lo no futuro como aliado. Esse vírus já provocou muito terror por aqui.
Eu me lembro, eu até falei, fiquei impressionado com o plenário da Câmara lotado e o vírus comendo solto. Aí o então ministro da Saúde foi à Câmara e, ao lado do presidente Rodrigo Maia, disse, olha, eu assisti aqui uma situação muito caótica, preciso fechar. Aí é que o presidente da Câmara tomou a decisão de fechar o Congresso Nacional, né, restringir bastante a presença e depois adotar o sistema de sessões online, né? Mas vários colegas, a Denise Rotenburg, uma colega minha, disse, olha, escapei por pouco. Eu estava na porta, ia conversar com o parlamentar, chegou o carro, ela teve que sair. Minutos depois ficou sabendo que o parlamentar tinha Covid, ou seja, vários quase por aqui, né? Então o vírus está rondando o poder. Ainda não matou ninguém na política, mas está rondando ali o poder. Agora, essa história, essa distribuição de ódio através aí dessas hashtags, elas já foram incorporadas à política. É assim mesmo, ninguém pode evitar isso aí. Trazer isso para o nosso relacionamento pessoal é que é complicado, aí fica difícil de se avaliar. Eu diria a você que o presidente Bolsonaro, pelo que eu conheço, pelas reações dele, ele não tira uma só palavra de tudo que ele disse até agora, de que realmente tem que enfrentar o vírus como homem, de que haverá uma reação forte e que não vai passar de uma gripezona ou de uma gripezinha. Esta é a postura dele, ele é assim e ele realmente entende. Ele até nem falou o que ele pensa, chegou a propor para o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que todos fossem para a rua e que pegassem e que se salvasse quem tivesse que salvar e pronto, e vão resolver isso logo. A ideia dele, ao ministro da Saúde, era essa. Então, acho que ele não tira uma só palavra de tudo que ele falou até agora. Muito bem, Zé Maria Trindade, o nosso jornalista raiz desta emissora. Zé, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Morning e a gente se vê amanhã. Muito bem, obrigado. Até mais.